Você parou de respirar de verdade há anos. Só não sabia disso ainda. Eu descobri isso num dia comum, daqueles que parecem iguais a todos os outros. Estava sentado numa cadeira dura, olhando para uma tela cheia de números e mensagens, quando percebi que meu peito estava completamente travado. Não era ansiedade, não era cansaço. Era algo mais estranho do que isso. Era como se meu corpo tivesse entrado num modo silencioso de emergência e esquecido de sair. O ombro direito estava encolhido sem eu ter pedido. A mandíbula estava levemente apertada. E o ar que entrava era pouco, rápido, alto no peito, como se eu estivesse me preparando para correr de alguma coisa que não existia. Larguei o que estava fazendo, coloquei a mão no peito e tentei respirar fundo. Tentei. O ar parou no meio do caminho, como se houvesse um bloqueio físico que eu nunca tinha notado antes. E ali, naquele momento sem nenhuma grandiosidade, sem nenhum drama, surgiu a pergunta que mudou tudo para mim. Quando foi que eu esqueci como respirar de verdade? Não é uma pergunta poética, é literal. Existe um momento na vida de cada pessoa em que a respiração muda. Não de uma vez, não de forma dramática. É gradual, quase invisível, como ferrugem que vai tomando conta de uma grade enquanto você não está olhando. Um dia você acorda e a grade está comprometida, mas você não sabe dizer quando começou. Com a respiração é igual. Começa com um prazo apertado no trabalho. Continua com uma discussão que não foi resolvida. Aumenta com uma notícia ruim que você leu no celular antes de dormir. E o corpo, tentando te proteger, vai ajustando, vai encurtando, vai subindo a respiração para cima, para o peito, longe do centro, longe da força. E você vai junto, sem perceber, achando que aquilo é normal, que todo mundo é assim, que respirar é só isso mesmo. Mas não é. E tem uma prova que ninguém consegue ignorar quando vê. Qualquer pessoa que já ficou perto de um bebê dormindo sabe do que estou falando. Você olha para aquela criança pequenininha e vê o abdômen dela subindo e descendo com uma regularidade quase hipnótica. Não é o peito, é a barriga inteira. O corpo todo participa de cada ciclo, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo, porque é. Não tem tensão, não tem pressa, tem só ritmo. Um ritmo que aquela criança não aprendeu em nenhum lugar, que ninguém ensinou, que chegou junto com ela quando entrou no mundo. E o mais impressionante é que você também chegou assim, com esse mesmo ritmo, com essa mesma inteligência no corpo. Ela estava lá, e em algum momento do caminho, você foi deixando para trás, sem cerimônia, sem perceber, como quem perde uma chave e vai vivendo sem ela porque foi esquecendo que a porta existia. Isso me perturbou de um jeito que levou dias para processar, porque se eu nasci sabendo, se meu corpo veio equipado com essa capacidade, então o problema não era a falta de recurso. Era que o recurso tinha sido enterrado debaixo de anos de pressa, de tensão acumulada, de um ritmo de vida que nunca deu sinal de pausa. E se foi enterrado, então podia ser desenterrado. Mas isso levanta uma outra questão, que é ainda mais desconfortável. Se a ferramenta sempre esteve aqui, o que exatamente aconteceu para a gente chegar nesse ponto? Se esse conteúdo está te fazendo pensar, me ajuda deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Isso faz toda a diferença para que essa mensagem chegue em mais pessoas que precisam ouvir isso. Antes de responder isso, eu preciso te contar algo que aprendi sobre certos animais, porque foi essa informação que fez tudo se encaixar de um jeito que nenhuma explicação humana tinha conseguido. Existe uma espécie de tartaruga que vive mais de 100 anos. 100
anos. E quando os pesquisadores foram estudar o que tornava esses animais tão longevos, uma das coisas que chamou a atenção foi a respiração. 3 ciclos por minuto em repouso. 3. Lentos, profundos, completos. Não existe pressa no corpo desse animal. Não existe tensão desnecessária. Cada respiração preenche o que precisa ser preenchido e libera o que precisa ser liberado, sem resto, sem acúmulo. E a vida desses animais reflete isso de uma forma que é difícil ignorar. Agora pensa num elefante em estado de calma. O ventre dele se move com cada respiração de um jeito que dá para ver de longe. Não é só o peito, é o corpo inteiro participando de algo que parece quase ritualístico. Como se respirar fosse um evento, não uma função automática jogada em segundo plano. Esses animais não aprenderam isso em nenhuma escola. Não seguiram nenhuma técnica. Eles simplesmente nunca desaprenderam. E enquanto eu ficava ali pensando nisso, uma coisa ficou muito clara. A diferença entre eles e a maioria das pessoas não é biológica. É um esquecimento. Um esquecimento lento, silencioso, que foi acontecendo enquanto a vida foi aumentando o volume ao redor. E a pergunta que ficou martelando na minha cabeça foi essa: o que exatamente foi acontecendo para a gente ir deixando esse ritmo para trás? E quando foi que o corpo decidiu que precisava se proteger de uma forma que, no fundo, estava te prejudicando o tempo todo? Seu corpo está te sabotando nesse exato momento e você não está percebendo. Não é exagero, é mecanismo. E quando eu entendi como esse mecanismo funciona, fiquei com raiva. Não de alguém específico, de um processo que aconteceu tão devagar que nunca deu chance de perceber. Pensa comigo, o sistema nervoso humano foi construído para uma coisa muito específica: sobrevivência imediata. Quando nossos ancestrais ouviam um barulho no mato, o corpo inteiro respondia em frações de segundo. A respiração acelerava, subia para o peito, ficava curta e rápida para oxigenar os músculos. O coração disparava, os sentidos afiavam. Tudo isso em menos de 1 segundo, automático, sem precisar pensar. E quando o perigo passava, o corpo voltava, desacelerava. A respiração baixava de novo para o abdômen, ficava longa, ficava lenta. O sistema entendia que estava seguro e se reorganizava. O problema é que esse sistema não evoluiu para distinguir uma onça de uma mensagem no celular. Para ele, os dois são a mesma coisa. Uma notificação de cobrança, um chefe mandando mensagem fora do horário, uma discussão que ficou sem resolução, uma notícia pesada que apareceu na tela antes de você dormir. Cada um desses eventos dispara o mesmo protocolo de emergência que foi feito para situações de risco real. A respiração sobe, o peito fecha, o ombro tensiona. E o detalhe mais assustador de tudo isso é que o sinal de fim de perigo nunca chega. Porque logo depois de uma mensagem, vem outra. Logo depois de uma preocupação, vem a próxima. E o corpo vai ficando travado nesse estado de prontidão constante, esperando uma ameaça que não tem forma, não tem cheiro, não tem fim. Respiração curta virou padrão. Tensão virou normalidade. E a sensação de que algo está prestes a dar errado virou um ruído de fundo permanente que a maioria das pessoas nem identifica mais, porque está lá faz tanto tempo que parece parte da personalidade. Foi quando entendi isso que aquela raiva que mencionei fez sentido. Não era fraqueza, não era falta de controle emocional. Era um sistema antigo demais, tentando me proteger num mundo que ele não foi projetado para entender. E o pior de tudo, o detalhe que ninguém conta,
é que quanto mais tempo você passa nesse estado, mais difícil fica sair dele, porque o corpo começa a tratar o alerta como equilíbrio, e qualquer coisa que se afaste disso, qualquer momento de calma real, começa a parecer estranho, quase suspeito, como se relaxar fosse perigoso. Pensa em quanto tempo você passa com o maxilar levemente contraído sem ter motivo. Em quantas vezes você prende a respiração lendo uma mensagem e só solta o ar quando termina. O corpo está em guerra constante com um inimigo que não existe mais. E você está pagando o preço disso em cada ciclo de ar que entra pela metade e sai antes da hora. Mas aqui começa a parte que mudou tudo para mim e que eu precisava entender antes de conseguir sair desse ciclo. Existe um conceito que a neurociência chama de limiar de ativação. É basicamente o nível de estímulo necessário para acionar uma resposta no sistema nervoso. Num estado saudável, esse limiar é alto. Coisas pequenas passam sem acionar o alarme. Mas quando você passa meses ou anos em estado de alerta constante, esse limiar vai descendo. Vai ficando cada vez mais sensível, até o ponto onde qualquer coisa, um som inesperado, uma pausa no meio de uma conversa, uma fila que demorou demais, já é suficiente para travar a respiração de novo. Não porque você seja ansioso por natureza, mas porque o sistema foi recalibrado pelo hábito. E hábito, diferente do que muita gente pensa, não fica só na mente. Hábito fica no corpo, fica na musculatura, fica no padrão de contração do diafragma. Fica na forma como você respira enquanto dorme. E foi entendendo isso que a pergunta mudou de forma para mim. Não era mais como eu tinha chegado aqui, era se dava para sair. E o que eu encontrei quando fui atrás dessa resposta foi algo que eu não esperava encontrar de jeito nenhum. A coisa que eu encontrei não estava num livro de autoajuda. Estava num estudo que quase ninguém lê fora da academia. Quando eu disse que ia atrás de uma resposta, eu fui de verdade. Passei semanas lendo coisas que nunca tinha lido antes. Neurociência comportamental, fisiologia do sistema nervoso autônomo, pesquisas sobre regulação emocional. E no meio de tudo isso, encontrei algo que parou tudo. Um conjunto de estudos mostrando que o padrão de respiração de uma pessoa adulta em repouso é, na maioria dos casos, completamente diferente do padrão considerado fisiologicamente ideal. Não um pouco diferente, completamente. A profundidade está errada, a velocidade está errada. O músculo principal nem é ativado direito. E o mais perturbador de tudo é que esse desvio não aparece do nada na vida adulta. Ele começa cedo. Vai se instalando aos poucos e chega num ponto onde o corpo inteiro se reorganiza em torno dele como se fosse normal. Como se fosse o jeito certo de existir. Eu li isso e fiquei parado por um tempo sem conseguir processar direito. Porque significa que a maioria das pessoas está funcionando com uma limitação tão antiga que virou invisível. Como alguém que usa óculos de grau errado faz tanto tempo que esqueceu como é enxergar com nitidez. Não é drama. É só um ajuste que nunca foi feito. Mas as consequências desse ajuste não feito se acumulam em silêncio. A tensão muscular crônica que você atribui à postura, o cansaço que aparece mesmo depois de dormir bem, a dificuldade de concentrar por mais de alguns minutos sem a mente dispersar, a sensação constante de que você está operando abaixo do que deveria. Tudo isso tem conexão com um padrão respiratório que o corpo adotou como proteção e nunca foi convidado a abandonar.
E aqui entra a parte que eu precisava entender antes de qualquer coisa, antes de técnica, antes de prática, antes de qualquer instrução. Eu precisava entender o que a respiração superficial faz com o cérebro em tempo real, porque sem entender isso, qualquer mudança seria superficial do mesmo jeito. Seria mais uma coisa para tentar por alguns dias e abandonar porque não parece urgente o suficiente. Existe uma estrutura no tronco cerebral chamada de centro respiratório. Ela controla o ritmo da respiração de forma automática, mas o que pouca gente sabe é que essa estrutura tem uma via de comunicação direta com a amígdala, que é a região do cérebro responsável por processar ameaça e disparar respostas de alerta. E essa comunicação funciona nas duas direções. Quando a amígdala detecta perigo, ela acelera a respiração. Mas quando a respiração acelera por qualquer outro motivo, ela sinaliza para a amígdala que pode haver perigo. É um ciclo fechado. E quando a respiração fica acelerada e superficial por hábito, a amígdala recebe esse sinal o dia inteiro, sem parar, e responde da única forma que sabe, mantendo o estado de alerta ativo, gerando aquela sensação de fundo que algo não está certo, que algo está prestes a acontecer, que você precisa estar pronto. Pensa em quanto isso consome. Não de forma dramática, de uma vez só, mas em pequenas frações de energia, o tempo todo, que nunca estão disponíveis para mais nada. E foi entendendo isso que a ferramenta esquecida que eu mencionei antes começou a fazer sentido de um jeito diferente. Não como algo espiritual, não como filosofia, como mecanismo concreto. Se o problema é um ciclo fechado entre respiração e estado de alerta, então mudar a respiração é literalmente interromper esse ciclo na origem. Não é distração. Não é relaxamento superficial. É interferência direta num processo que estava acontecendo sem sua permissão há anos. E isso levanta uma questão que eu fiquei ruminando por dias antes de encontrar a resposta. Se é tão direto assim, se o acesso está sempre disponível, por que ninguém usa? Por que a maioria das pessoas continua vivendo dentro desse ciclo sem nunca tentar sair? E quando eu finalmente entendi o motivo, foi a parte mais incômoda de toda essa história. O motivo pelo qual ninguém muda é o mais simples e o mais cruel ao mesmo tempo. O desconforto virou familiar. E o familiar parece seguro. Quando eu entendi isso, precisei sentar com essa ideia por um tempo antes de conseguir aceitar. Porque é contraditório de um jeito que incomoda. Você está num estado que te prejudica, que consome sua energia, que mantém seu cérebro em modo de guerra o dia todo. Mas esse estado é conhecido, tem textura familiar, tem cheiro de rotina. E qualquer coisa que seja diferente disso, qualquer momento onde o corpo começa a relaxar de verdade, ativa uma resposta estranha, uma espécie de alerta invertido, como se a calma fosse a ameaça. Eu senti isso na primeira vez que tentei respirar de forma diferente de verdade. Não uma respiração rápida de 30 segundos antes de dormir. Uma respiração lenta, abdominal, consciente, por alguns minutos seguidos. E sabe o que aconteceu? Meu corpo resistiu. Não de forma dramática, mas teve um momento, lá pelo segundo ou terceiro minuto, onde uma inquietação surgiu do nada. Uma vontade de parar, de checar o celular, de fazer qualquer coisa menos ficar ali presente naquele ritmo. Como se ficar bem fosse uma posição desconfortável demais para sustentar. Isso não é fraqueza, é condicionamento. O sistema nervoso aprende pelo que é repetido. E se o que foi repetido por anos é tensão, pressa e alerta constante, então o sistema vai tratar isso como o estado normal de funcionamento.
Vai tratar a calma como anomalia. Vai criar resistência toda vez que você tentar sair do padrão estabelecido. Não por má vontade, por eficiência. O corpo é muito bom em manter o que conhece e muito desconfiado do que não reconhece ainda. Então, quando alguém tenta mudar o padrão respiratório e desiste depois de 2 dias, dizendo que não funcionou, o problema não foi a técnica. Foi que o corpo ainda não tinha evidência suficiente de que o novo padrão era seguro. Era só mais uma coisa nova passando pelo radar, e coisas novas, para o sistema nervoso que passou anos em alerta, são tratadas com cautela até prova em contrário. Entender isso mudou completamente a forma como eu abordei tudo o que veio depois, porque parou de ser uma questão de disciplina, parou de ser sobre força de vontade ou motivação, virou uma questão de repetição suficiente para criar familiaridade nova, de dar ao corpo evidência acumulada de que respirar diferente não é perigoso, de que desacelerar não significa descuido, de que existe um estado diferente do alerta constante, que não é vulnerabilidade, é funcionamento real. E foi a partir dessa compreensão que eu comecei a prestar atenção numa coisa que tinha passado completamente despercebida até então. Não o que eu fazia quando tentava respirar melhor, mas o que acontecia no meu corpo nas horas em que eu não estava prestando atenção nenhuma. O padrão automático. O que o corpo fazia sozinho enquanto eu trabalhava, enquanto esperava numa fila, enquanto ouvia alguém falar. E o que eu encontrei quando comecei a observar isso foi algo que mudou a pergunta central de tudo que eu estava investigando. A respiração automática que eu tinha não era neutra, ela estava carregada de informação. Informação que o corpo estava enviando para o cérebro a cada ciclo, sem parar, sem filtro, sem nenhuma consciência da minha parte. E essa informação estava moldando a forma como eu percebia cada situação antes mesmo de eu ter chance de pensar sobre ela. Era um filtro invisível que eu nunca tinha escolhido usar, mas que estava lá, funcionando, colorindo tudo. E a pergunta que surgiu então foi a seguinte: se esse filtro estava moldando minha percepção da realidade sem eu saber, o que mais estava sendo distorcido por ele que eu ainda não tinha conseguido enxergar? A realidade que você acredita que está vendo não é a realidade. É a versão dela que o seu estado interno permite enxergar. Isso não é filosofia. É o que acontece no nível do processamento neural. E quando eu comecei a observar meu padrão automático, como eu tinha decidido fazer no final do que contei antes, o que encontrei me deixou desconfortável de um jeito produtivo. Comecei a prestar atenção em momentos específicos do dia. Não nos momentos de estresse óbvio, nesses eu já sabia o que ia encontrar. Comecei a observar os momentos neutros, esperando o café ficar pronto, olhando pela janela sem fazer nada, ouvindo alguém falar sem precisar responder ainda. E em todos esses momentos, o que eu encontrei foi o mesmo: respiração curta, alta, irregular, o diafragma quase parado, o peito fazendo a maior parte do trabalho, mal e porcamente, o corpo em stand-by de alerta mesmo sem nenhum estímulo real. E aí veio o entendimento que mudou tudo. Não era só que eu respirava errado quando estava sob pressão, era que eu respirava errado o tempo todo, inclusive nos momentos onde não havia nada para justificar aquele padrão. O corpo tinha adotado aquilo como velocidade de cruzeiro, como configuração padrão de fábrica resetada para a versão errada. E cada ciclo desse padrão estava enviando ao cérebro uma mensagem que eu nunca tinha autorizado. Uma mensagem que dizia: ainda não está seguro, ainda não pode relaxar, ainda não é hora. E o cérebro, recebendo essa mensagem o dia inteiro, produzia uma percepção de realidade alinhada com ela. Não conscientemente, automaticamente, o projeto que parecia mais difícil do que era. A conversa que parecia mais tensa do que precisava ser.
a decisão que parecia mais arriscada do que os fatos indicavam. Tudo passando por esse filtro invisível antes de chegar à consciência. E eu nunca tinha percebido, porque nunca tinha observado o mecanismo em funcionamento. Existe um experimento simples que qualquer pessoa pode fazer agora mesmo. Respira rápido e superficialmente por 30 segundos. Só no peito, rápido, sem profundidade. Depois para e observa como você se sente. A maioria das pessoas relata uma leve sensação de inquietação, de urgência sem causa, de que algo precisa ser resolvido. Agora faz o oposto. Respira lento e profundo pelo abdômen por 30 segundos. Para e observa de novo. A percepção muda. Não porque o mundo mudou, porque o sinal que chegou ao cérebro foi diferente. E o cérebro, que constrói a realidade a partir dos sinais que recebe, construiu versões diferentes da mesma situação. Isso é o filtro em ação. E quando você entende que esse filtro está sempre ligado, que ele nunca desliga, que cada respiração é um dado sendo enviado para o sistema que interpreta a sua vida, a urgência de mudar esse padrão deixa de ser abstrata, vira algo muito concreto, porque significa que uma parte significativa do sofrimento desnecessário que as pessoas carregam não vem das circunstâncias, vem do estado interno, a partir do qual as circunstâncias são interpretadas. E esse estado interno tem uma alavanca de acesso direto que fica disponível a cada segundo de cada dia. Não precisa de condição especial, não precisa de ambiente silencioso, não precisa de tempo livre, precisa só de atenção direcionada para o ciclo que está acontecendo agora mesmo enquanto você ouve isso. E foi entendendo a profundidade disso que eu finalmente consegui parar de tratar a respiração como uma prática de bem-estar opcional, como algo para fazer quando dá tempo, quando lembra, quando está com vontade. E comecei a entender por que pesquisadores de áreas completamente diferentes, neurologia, cardiologia, psicologia, chegam às mesmas conclusões quando estudam o impacto da respiração no funcionamento humano. Não é coincidência, é convergência. E o que eles encontraram nos dados, eu estava começando a encontrar no meu próprio corpo. Mas o que a ciência descobriu sobre esse mecanismo vai muito além do que eu esperava. E é isso que muda a escala do que estamos falando aqui. Os cientistas descobriram que a respiração muda a estrutura funcional do cérebro, não metaforicamente, literalmente. Quando comecei a mergulhar nos estudos que a ciência produziu sobre isso, a primeira coisa que me surpreendeu foi a convergência. Pesquisadores de áreas completamente diferentes, chegando aos mesmos dados por caminhos diferentes. Não era uma teoria isolada de um grupo com uma agenda. Era uma sobreposição de evidências vindas de laboratórios de neurologia, de cardiologia, de psicofisiologia, todas apontando para o mesmo mecanismo central. A respiração não é só uma função de troca gasosa. Ela é um canal de comunicação ativo entre o corpo e o cérebro, que opera em tempo real, o dia inteiro, e que molda o estado do sistema nervoso de forma mais direta do que qualquer outro processo que temos acesso consciente. E o que torna isso diferente de tudo o que eu tinha lido antes é que não é bidirecional de forma igual. A maioria das vias de comunicação entre corpo e mente funciona de forma lenta. Hormônios levam minutos para agir. Processos cognitivos levam segundos. Mas a via da respiração para o cérebro é quase instantânea. Cada ciclo respiratório gera uma variação de pressão que é detectada por receptores no pulmão, na aorta, no diafragma, e essa informação chega ao tronco cerebral em frações de segundo. A partir daí, ela se propaga para estruturas que regulam humor, atenção, memória e tomada de decisão. Não depois, durante.
Enquanto você respira, seu cérebro está sendo atualizado em tempo real sobre o estado do seu corpo. E esse update influencia como você processa cada coisa que acontece na sequência. Pensa no que isso significa na prática. Se você entrou numa reunião já respirando de forma superficial e acelerada, o cérebro que vai processar aquela conversa já está recebendo sinal de alerta antes de qualquer palavra ser dita. Ele vai interpretar pausas como tensão, vai perceber tom de voz de forma mais ameaçadora, vai gerar respostas mais defensivas. Não porque a situação seja assim, porque o filtro estava calibrado assim antes de você sentar na cadeira. E se você saiu de uma conversa difícil sem regular o sistema antes da próxima atividade, levou esse filtro contaminado para tudo que veio depois. É um efeito cascata invisível que a maioria das pessoas nunca identifica como causa, porque o intervalo entre a respiração e o comportamento parece pequeno demais para ser relevante. Mas os dados mostram que é exatamente aí que está o mecanismo. Existe uma medida chamada variabilidade da frequência cardíaca, que é basicamente o intervalo de tempo entre um batimento cardíaco e o próximo. Quando esse intervalo é rígido, sempre igual, o sistema nervoso está em modo de controle fechado, pronto para reagir com pouca flexibilidade. Quando esse intervalo é variável, de forma organizada, o sistema está em modo de adaptação ativa, com muito mais capacidade de responder a situações novas sem entrar em colapso. E o que as pesquisas mostram de forma consistente é que a respiração lenta e profunda aumenta essa variabilidade de forma mensurável em menos de 2 minutos. Não é placebo. É uma mudança fisiológica real que aparece em equipamento de monitoramento cardíaco. E aqui começa a parte que conecta tudo que eu estava investigando num único ponto de convergência. Quando a variabilidade cardíaca aumenta, o nervo vago, que é a principal via do sistema nervoso parasimpático, ativa de forma mais eficiente. E quando o nervo vago está ativo, acontece algo que os pesquisadores descrevem como janela de tolerância ampliada. Basicamente, o sistema consegue processar situações mais intensas sem sair do eixo. Consegue sustentar conversas difíceis sem fechar. Consegue tomar decisões sob pressão sem entrar em modo de reação automática. Consegue estar presente de verdade, não só fisicamente no lugar, mas mentalmente disponível para o que está acontecendo. E tudo isso, todo esse conjunto de capacidades que a maioria das pessoas associa à personalidade, à força de caráter, a algo que você tem ou não tem, está diretamente conectado a um ciclo respiratório que você pode mudar agora. Mas o que acontece no nível das ondas cerebrais, quando esse processo se instala, é o que realmente muda a escala de tudo que estamos falando aqui. Existe uma razão pela qual pessoas que meditam por anos conseguem coisas que parecem impossíveis para quem não medita. E essa razão não tem nada a ver com espiritualidade. Tem a ver com ondas cerebrais. Quando falei antes que a variabilidade cardíaca aumentada abre uma janela de tolerância maior, estava descrevendo o efeito no sistema nervoso periférico. Mas o que acontece simultaneamente no cérebro é o que conecta tudo isso a algo muito maior do que regulação emocional. O eletroencefalograma, que é o equipamento que mede a atividade elétrica do cérebro, mostra padrões distintos dependendo do estado em que a pessoa se encontra. No estado de alerta e análise constante, o padrão dominante é o que os pesquisadores chamam de beta, ondas rápidas, de alta frequência, associadas a pensamento analítico, resolução de problemas imediatos e também a ruminação, preocupação em loop e aquela sensação de não conseguir desligar. É o estado em que a maioria das pessoas passa a maior parte do dia sem perceber. Quando a respiração desacelera e se aprofunda de forma consistente, o padrão começa a mudar.
o cérebro começa a produzir mais ondas alfa. São mais lentas, mais amplas e estão associadas a um estado muito específico. Não é sonolência, não é distração. É presença relaxada e receptiva. É o estado onde insights aparecem sem ser forçados, onde conexões entre ideias que pareciam separadas de repente ficam óbvias. Onde a solução que você estava tentando construir com esforço simplesmente surge enquanto você não estava tentando. Todo mundo já experimentou isso. Aquele momento no banho onde a resposta aparece. Aquele instante antes de dormir onde algo que estava travado de repente se resolve. Isso não é acidente. É o cérebro em alfa, funcionando num modo que o estado de alerta constante bloqueia completamente. E existe ainda um nível mais profundo que a respiração consegue acessar. As ondas θ aparecem em estados de meditação aprofundada, em momentos de criatividade intensa e no limiar entre vigília e sono. São associadas a processamento de memória emocional, a aprendizado acelerado e a algo que pesquisadores de neurociência cognitiva descrevem como acesso a padrões implícitos. Basicamente, o cérebro em θ consegue acessar camadas de processamento que normalmente ficam abaixo do limiar da consciência. Intuição, no sentido real da palavra, não é mágica. É o cérebro acessando informação que foi processada, mas não chegou à superfície consciente ainda. E o θ é o estado onde essa informação sobe. Monges que meditam há décadas conseguem entrar nesse estado de forma consistente. Mas o que as pesquisas mostram é que qualquer pessoa com um padrão respiratório adequado e sustentado começa a acessar mais alfa e mais θ ao longo do tempo. Não como exceção, como novo padrão de funcionamento. Isso mudou completamente o que eu achava que estava fazendo quando comecei a trabalhar a respiração. Porque eu comecei achando que estava aprendendo a relaxar. E fui descobrindo que estava mudando o hardware com que processo a realidade. Não de forma permanente e irreversível depois de um dia, mas de forma cumulativa, progressiva, que se consolida com repetição. Como um músculo que vai ganhando capacidade à medida que é treinado de forma consistente. E foi aqui que a conexão com tudo que eu tinha tentado antes na minha vida começou a fazer sentido, de um jeito que nunca tinha feito. Todas as vezes que eu tinha tentado mudar alguma coisa, usando só a força da intenção, do pensamento positivo, da visualização, sem endereçar o estado interno de onde essas tentativas estavam saindo. Era como tentar transmitir um sinal claro por uma antena que estava captando interferência o tempo todo. A mensagem existia, a intenção era real, mas o meio de transmissão estava comprometido. E o que endereça o meio de transmissão de forma mais direta e mais rápida do que qualquer outra coisa que eu encontrei é exatamente o que eu tinha ignorado a vida toda. Mas entender isso na teoria e conseguir acessar na prática são duas coisas muito diferentes. E a distância entre as duas foi onde eu fiquei travado por mais tempo do que gostaria de admitir. Eu tentei 3 abordagens diferentes antes de encontrar o que realmente funcionou no meu corpo. E a primeira delas foi um erro que aposto que você também já cometeu. O erro que eu cometi foi tentar controlar a respiração, com a mesma tensão que eu usava para controlar tudo mais na minha vida. Deixa eu explicar. A primeira abordagem que tentei foi a mais óbvia. Peguei uma técnica, aprendi o ciclo, coloquei um alarme para lembrar de praticar e fui com força. 4 tempos para entrar, 4 para segurar, 6 para sair. Simples, racional. Parecia uma tarefa como qualquer outra. E nos primeiros dias, funcionou superficialmente. O corpo desacelerava, a mente dava uma aliviada, e eu marcava mentalmente como feito.
Mas com algumas semanas percebi que estava fazendo a coisa certa do jeito errado. Estava respirando com esforço. Estava contando os tempos como se fosse uma prova. Estava monitorando se estava fazendo direito, em vez de sentir o que estava acontecendo. E o resultado era uma prática que tecnicamente seguia o protocolo, mas não movia nada por dentro. Era como lavar um carro sem tirar a sujeira do motor. A superfície ficava limpa, mas o problema central continuava intocado. A segunda abordagem foi o oposto. Decidi parar de forçar e só observar. Alguns dias só observando a respiração sem tentar mudar nada, só notando. Onde ela estava, qual era o ritmo, onde o corpo tensionava durante o ciclo. E isso foi mais revelador do que qualquer técnica, porque observar sem interferir mostrou o padrão com uma clareza que a prática forçada tinha escondido. Mostrou os momentos exatos onde a respiração travava. Mostrou que havia uma pequena contração no momento da transição entre o fim da expiração e o início da próxima inspiração, como um momento de hesitação, de não querer abrir totalmente para o próximo ciclo. E quando eu identifiquei esse ponto específico, entendi que era ali onde estava o nó. Não na técnica, no ponto de transição, na relutância de deixar o ar entrar completamente de novo. Isso soou mais metafórico do que eu esperava quando percebi. Porque aquele pequeno gesto de segurar no momento de abrir para o próximo ciclo era exatamente o que eu fazia em tudo. Segurava antes de comprometer. Segurava antes de decidir. Segurava antes de confiar que o próximo passo estava disponível. E o corpo estava fazendo isso de forma automática, comprimido em milissegundos, em cada respiração, o dia inteiro. A terceira abordagem foi a que finalmente funcionou. E ela veio de uma combinação entre a estrutura da primeira e a consciência da segunda. Usar o ciclo como guia, não como regra. Deixar o corpo seguir o ritmo sem vigiar cada segundo. E colocar atenção específica naquele ponto de transição, na passagem entre expirar e inspirar de novo, como um convite em vez de um comando. E foi nessa terceira tentativa que algo diferente começou a acontecer. Não de forma dramática, de forma muito quieta. Numa tarde, depois de uns 15 minutos praticando desse jeito, abri os olhos e o quarto parecia levemente diferente. Não mudou nada fisicamente, mas havia uma qualidade de presença no espaço que eu não sabia nomear. Como se eu tivesse estado atrás de um vidro levemente embaçado a vida toda e alguém tivesse limpado sem avisar. As cores tinham a mesma intensidade, os sons tinham o mesmo volume, mas tudo parecia mais nítido, mais real, mais direto. Fiquei parado por um tempo sem querer fazer nada, porque fazer qualquer coisa parecia menos interessante do que ficar ali percebendo. E foi a primeira vez na vida adulta que eu entendi de verdade o que significa estar presente. Não a ideia de estar presente, a sensação física de ser isso. Mas o que aconteceu nos dias seguintes foi o que realmente me convenceu de que tinha encontrado algo que mudava as regras do jogo por completo. Nos dias seguintes àquela tarde, algo começou a acontecer que eu não tinha como prever e que nenhum estudo que eu tinha lido descreveu com precisão suficiente. Não foi uma transformação dramática, não foi aquele momento de virada que aparece em filmes, com música crescendo e tudo ficando mais brilhante de repente. Foi mais sutil do que isso, e por ser sutil, foi mais difícil de ignorar. Comecei a notar que situações que antes me travavam passaram a ter um espaço diferente ao redor delas. Uma mensagem difícil chegava no celular e havia uma fração de segundo entre o estímulo e a minha reação que antes não existia. Pequena demais para ser chamada de pausa, grande o suficiente para eu conseguir escolher o que fazer com aquilo em vez de só reagir.
E essa fração de segundo mudou a qualidade de praticamente todas as interações que tive naquele período. Não porque eu tinha me tornado uma pessoa diferente, mas porque o filtro tinha mudado. A mesma situação chegava por um sistema que já não estava em alerta máximo antes do estímulo aparecer, e o resultado era que eu conseguia ver mais de cada situação. Conseguia perceber nuances que antes passavam invisíveis, porque o sistema estava focado demais em detectar ameaça para ter espaço para mais alguma coisa. Uma conversa difícil no trabalho, que antes eu teria interpretado como confronto direto, eu consegui perceber como alguém que estava sobrecarregado e comunicando mal. Não porque fiz um esforço consciente de ser mais compreensivo, porque o filtro deixou a informação completa chegar. E quando a informação completa chega, a resposta naturalmente muda. Isso me fez pensar em algo que nunca tinha colocado dessa forma antes. Quantas decisões erradas eu tinha tomado, não porque as opções eram ruins, mas porque eu estava avaliando opções através de um sistema que já tinha decidido que o mundo era perigoso antes de qualquer dado ser apresentado. Quantas relações tinham ficado mais tensas do que precisavam ser, porque eu chegava nas conversas já fechado, já em modo de defesa, já interpretando tudo pelo viés de quem espera que algo vai dar errado. Não era mau caráter, não era falta de inteligência. Era um sistema calibrado para sobrevivência, operando numa situação que pedia criação. E a diferença entre os dois modos não estava nas circunstâncias, estava na respiração que antecedia cada momento. Pensa nisso como uma campainha elétrica que está com o fio desencapado. Ela funciona, toca quando alguém aperta, mas de vez em quando toca sozinha, sem ninguém na porta, porque o fio nu encostou em alguma coisa por acidente. E você fica olhando para a porta, esperando alguém que não está lá, reorganizando sua resposta em torno de um evento que não aconteceu. A respiração superficial crônica é esse fio desencapado. Ela dispara o sistema sem necessidade real e você passa o dia respondendo a sinais que o próprio corpo gerou sem correspondência externa. Consertar o fio não é glamouroso. Não tem nada de grandioso no gesto, mas o resultado é que a campainha para de tocar sozinha, e você consegue finalmente distinguir quando alguém está de verdade na porta. Foi com essa clareza que eu entendi por que tanta coisa que eu tinha tentado construir antes não tinha saído como deveria. Não faltou esforço, não faltou intenção. Faltou o estado interno adequado de onde essas tentativas estavam sendo lançadas. E esse estado não se constrói com mais esforço, constrói-se com menos resistência, com permissão para o corpo voltar ao que ele sempre soube fazer antes de aprender a se proteger do mundo. E a porta de entrada para esse estado é tão simples que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem usar, porque parece simples demais para ser real. Então, deixa eu te dizer o que aprendi com tudo isso. Com toda essa jornada que começou naquela cadeira dura, olhando para uma tela cheia de mensagens, com o peito travado. O que você está respirando nesse momento não é neutro. Cada ciclo é uma instrução que você está dando ao seu próprio cérebro sobre o tipo de realidade que ele deve construir para você. Se o ciclo diz perigo, o cérebro constrói um mundo cheio de ameaças. Se o ciclo diz presença, o cérebro constrói um mundo cheio de possibilidade. Você não precisa mudar as circunstâncias para mudar a experiência. Precisa mudar o estado de onde você as está percebendo. E esse estado tem uma alavanca de acesso disponível agora, que sempre esteve disponível, que não precisa de condição especial, de tempo extra, de nenhum recurso que você ainda não tem. Ela está no centro do seu corpo, funcionando agora mesmo, esperando só que você pare de correr rápido o suficiente para lembrar que ela existe. Você não perdeu nada.
Só desviou a atenção por um tempo. E agora eu quero te fazer uma pergunta que não sai da minha cabeça desde que entendi tudo isso. Se você descobrisse hoje que uma parte significativa das coisas que não deram certo na sua vida não foi por falta de capacidade sua, mas porque você estava operando num estado que distorcia sua percepção da realidade antes de você ter qualquer chance de agir, o que você faria diferente a partir de agora? Escreve aqui nos comentários. Quero ler de verdade. E se esse conteúdo tocou em algo que você nunca tinha parado para pensar, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito mais do que parece e garante que você não vai perder o que vem por aí.